Tudo bem, dia 6 de março de 2024, mentoria Máfia CMM. Muito bem-vindo todos e todas. Essa mentoria, que serão 4 aulas, com 4 belas donzelas, falando sobre diferentes pontos dos mundos dos relacionamentos, homens, mulheres, as nossas conexões. E hoje tenho aqui em mãos, inclusive, o presente. Muito obrigado. Um incrível livro, imagino, não li ainda, lerei. Fabiana Guntovic, muito obrigado pela presença. Se você quiser falar alguma coisa antes de começarmos nos pontos. Obrigada pelo convite, Luiz. Estou super feliz pela oportunidade de falar com esse público diferente do que eu estou habituada e estou bem animada, doida para ver o que você vai puxar de mim aí. Não, então vamos lá. Eu trouxe, como estávamos falando antes, da gravação começar, eu trouxe alguns pontos que eu achei interessante no seu perfil, principalmente coisas que se aplicam para homens e para mulheres, né? Porque eu acredito que muito dos conselhos saudáveis, pelo menos de relacionamentos que você encontra na internet, se é um conselho bom, se aplica para Uhum. os dois, né? Então, eu queria inclusive começar com uma frase sua que eu achei muito legal, que é de autoconhecimento, que você escreveu assim: o que me define é a minha consciência, minhas escolhas, minha atitude e minha perspectiva, que eu decido olhar para a situação que eu me encontro e como eu me coloco diante delas. E quanto às minhas escolhas e decisões estão atreladas a qualquer um destes rótulos. E depois, fazendo uma conexão com outro post que eu vi seu, que você fala sobre nós nos tornamos os nossos pensamentos. Eu achei incrível essa sinfonia de ideias. Queria que você explorasse um pouco mais sobre isso. Uau! Vamos lá. Eu esses dias vim refletindo bastante sobre quem eu sou e como eu me defino. Até porque está chegando, entramos no mês das mulheres e o que é ser mulher nos dias de hoje é uma questão que me ronda, né? Que me provoca. E, e como psicanalista, apesar de lidar com psicopatologias todos os dias, eu tenho uma preocupação muito grande no não rotular e não me permitir ser rotulada. Por mais que isso pareça utópico, né? Afinal de contas, a gente é determinado pela percepção que a gente tem da gente mesmo e que o mundo tem da gente. É, no entanto, essa consciência da liberdade de ser quem a gente possa ser num determinado momento e deixar de, de experimentar a vida dessa maneira no momento seguinte, se assim a gente achar interessante, estratégico, benéfico, o que seja, é uma das coisas mais importantes da vida. Quando a gente fala disso, a gente olha para quem a gente é com autorresponsabilidade. E aí a gente faz um link direto com o nome do teu Insta e dos seus programas, que é sem mimimi, porque quando a gente olha para a vida e para a gente com autorresponsabilidade, não tem espaço para vitimismo, não tem espaço para derrotismo, não tem espaço para mimimi, tem espaço para enfrentar o que tiver diante da gente. Então, eu vi que porque eu me interessou, ou me chamou pelo menos a atenção esse texto que você colocou, porque eu me deparo muito com os meus alunos e mentorados com essa identidade que eles acabam colocando para si mesmos e nem sequer têm consciência de que talvez aquilo foi influenciado, para dizer o mínimo, por aspectos da infância. Eu vou te dar um exemplo em concreto. Por exemplo, algum cara que cresceu com a ideia de que ele era feio, nerd, que ele não era interessante, quando na verdade ele tinha simplesmente um gosto diferente dos garotos descolados da escola. E aí ele Uhum. cresceu e hoje ele não, talvez, né, ou talvez não, porque eu posso dizer por experiência de ter tido mentorados assim,
que aí ele não consegue sequer ver a beleza nele mesmo. Ele não consegue ver que ele também pode ser um cara interessante, talvez não interessante como ele achava que aqueles garotos descolados eram, mas que ele tem a sua própria personalidade que é interessante. Então, quando eu ouvi essa sua frase, você falar, o que me define é a minha consciência, minhas escolhas, minha atitude, minha perspectiva, que eu decido olhar para a situação que eu me encontro, é basicamente falar, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu represento, e quem se quiser conectar com a minha verdade, vamos aí. Exato. Caso contrário, Caso contrário, vai ser feliz e tá tudo bem, me é, deixa aqui fiz no que meu inclusive é canto. até o próximo ponto que eu anotei aqui, que você fala sobre se moldar para agradar o outro e o que isso resulta. E eu queria ouvir de você, como psicanalista, por que fazemos isso? E quais são as crenças, muitas vezes, que nos levam a querer nos moldar por os outros, e não ser nós mesmos? Então, eu acho que isso vem desde o momento que a gente sai da barriga, né? Quando a gente nasce, a gente vai criando consciência de si mesmo e fazendo a diferenciação do mundo. Eu não sou a minha mãe, eu não sou o útero da minha mãe e, e assim por diante. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai internalizando tudo aquilo que a gente entra em contato. Então, se a gente entra em contato com pessoas que nos aceitam como a gente vai ter mais facilidade de se aceitar como a gente é. Se a gente entra em contato com pessoas críticas, julgadoras, preconceituosas ou donas da verdade, autoritárias, inseguras, egocêntricas, narcisistas e assim a gente vai indo, a gente vai ter mais dificuldade de se aceitar e a partir da necessidade de pertencimento, que é uma necessidade intrínseca do ser humano, a gente vai se ajustando e se adaptando e em última instância, se anulando para pertencer a um núcleo que a gente acredita que seja essencial para a nossa existência. E a gente faz isso. Primeiro, a gente se adapta para pertencer à família, para ser amado pelos pais, depois na escola, depois na adolescência, a gente se desespera para pertencer aos grupos. Mais para frente, os grupos mudam, mas a nossa necessidade de pertencimento permanece. E aí entra o grande conflito, que é como é que eu posso pertencer sendo eu mesmo, se eu não sou suficiente? E aí você tem que fazer um autotrabalho de se entender absolutamente especial, justamente pela sua singularidade, por você ser quem você é e você ser a única pessoa no planeta que pode ser assim dessa maneira, porque não vai ter ninguém igual a você. E que é essa sua singularidade que justamente te faz interessante, especial e que o seu pertencimento, ele na verdade não pode ser condicional. O seu pertencimento, ele faz parte de ser humano. Talvez você não Teve até pertença um, à bolha por A, exemplo, B ou C, mas você certamente vai encontrar pertencimento na bolha D. sim. Então, teve um ponto que você falou que era sobre o pertencimento, que de repente, digamos, há milhão de anos atrás, se você não se você não fosse aceito, né, pela sua tribo, pela Exato, você sua corria risco de ali, você vida. corria risco de vida. Só que hoje eu vejo que muitos caras, principalmente, não percebem que você pode arranjar outras tribos. Se aquela Claro. tribo acaba não sendo benéfica para você e não te aceita, você pode ir conhecer outras. E eu posso daí dizer por experiência própria que é nesse processo de você flutuar por diferentes tribos que você acaba tendo esse autoconhecimento de, tá, qual é a minha essência, né? E Uhum. esse é inclusive um tema que eu vi que você fala bastante, eu acho Até interessante. porque o não pertencimento a uma tribo específica não fala sobre você, fala sobre a tribo. Não, fala um pouco sobre você também, não fala?
Se eu não me Não, alinho com tais valores, fala aquele. sobre sentido. Essa tribo não faz sentido para você. Se você não cabe dentro dela, ela não faz sentido para você. Sim, mas eu poderia também fazer o argumento de que eu também me defino pelo aquilo que eu não sou. Sim, E aí, por exato. exemplo, como eu já tive muitos, inclusive desde que eu comecei a fazer conteúdo, que talvez, acho que você já deve ter, eu vi um post você falando sobre Red Pill, Uhum, nesse movimento da machosfera, por muitas vezes me colocaram, né? E era coisa assim, existem aspectos de diferentes grupos possíveis que eu concordo e tem aspectos que eu não concordo com desses mesmos grupos. E essa constante carência, eu diria, de identidade que temos uhum, hoje faz com que você acabe, pelo menos especificamente agora falando de conteúdos Red Pill, faz com que você faça vista grossa para aquilo que você mesmo não concorda, porque você faz uhum. parte de um movimento. Mas Para pertencer. da mesma Exato. maneira que se aplica para o movimento Red Pill, também se aplica para feminismo, política, Uhum. religião, onde as pessoas não conseguem ter. Elas adotam uma ideologia e é aquilo. Sim. Esse é um excelente exemplo, porque extremismos sem discernimento, eles são a clássica expressão de uma insegurança gigantesca, aliada a uma necessidade de pertencimento imensa, que por conta dessa insegurança gigantesca, a pessoa abre mão do discernimento e vai para o caminho mais fácil, que é fechar os olhos, os ouvidos e encontrar pertencimento no polo extremo. Mas isso é insegurança. As Sim, pessoas seguras, elas dão conta de dizerem isso eu concordo, isso eu não concordo, isso me representa, isso não me representa, e tá tudo bem. sim. O que, inclusive, dentro de um relacionamento é crucial. Absolutamente necessário. Porque eu Porque vejo quando você. também, principalmente com os homens que acreditam muitas vezes que você precisa estar com uma mulher que concorda 100% com você o tempo todo. Eu digo, isso não é bom. Não, não, até porque vai chegar uma hora que vai ficar absolutamente entediante e você vai perder a admiração por ela. Eu canso de ver isso no meu consultório. A pessoa, vou dar o caso de falar a mulher, mas pode ser a pessoa, se adapta tanto, se ajusta tanto, que ela acaba perdendo a própria identidade. E a identidade dela é justamente aquilo pelo qual você foi atraído, né? Você se atraiu e se aproximou de uma pessoa cheia de vida, cheia de personalidade, com desejos, medos, enfim, complexa. E aí você vai tentando moldá-la, moldá-la, moldá-la. Quando você vai ver, ela tem uma forma completamente diferente. Você fala, não, mas não foi para isso que eu entrei nessa relação, não foi com essa pessoa. Quem é essa pessoa? Ela não sabe mais, você não sabe mais, e a relação deixa de fazer sentido. Isso, inclusive, você usou o exemplo de homem com mulher, mas isso é algo que eu, pelo menos, vejo constantemente em diferentes relacionamentos, aonde muitas vezes isso acontece com mais frequência, eu diria, ao contrário, onde a mulher muitas vezes fala, não, eu gostaria de um homem assim, 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 assado, que faz isso, 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 e no momento que o cara vira esse ideal que ela diz ou faz isso, ela perde o interesse. Fala, não, eu não quero, não era isso que eu queria. Como explicar isso? Porque a gente não quer se relacionar com uma versão, a gente quer se relacionar com alguém inteiro. E não com uma versão idealizada, que é falsa. Porque ela não, a pessoa tem outra essência, não tem aquela essência. Então você está se relacionando com uma versão idealizada por você, que não é verdadeira, que está lá ajustada, está esquartejada. Então, e como você diria que seria uma boa maneira de encontrar esse equilíbrio? Porque, na medida do possível, se você está com uma pessoa que te faz bem, ela vai ajudar você na sua evolução também.
né? sim. E como você diria que você consegue, num relacionamento, preservar a sua identidade, mas continuar evoluindo para também não estagnar, sendo aquela Uhum, versão, a mesma versão para a vida toda? claro. Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que não existe uma fórmula, mas existem pilares. O primeiro pilar é a comunicação. Vocês precisam ser capazes de. Oi, tá aí? Não, eu só De tirei porque você, estava desfocado. tá, de conversar e cada um ter espaço para se colocar nessa relação, para falar sobre o que é importante, sobre o que gosta, sobre o que não gosta, e o outro tem que ter a capacidade de escutar. A partir deste pilar da comunicação, a pessoa que escuta, e no caso são os dois, né, ela precisa ter ferramenta e repertório para lidar com frustração, porque nem sempre ela vai conseguir, nem sempre vai ser fácil. Então, como é que você lida com frustração sendo autorresponsável e com um repertório próprio para não jogar para o outro uma questão que é sua? É, que A gente está falando, tendemos ambos os sexos também a jogar nossas exato, frustrações é no do ser outro, né? humano, Projetar. É. né? Então, e aí o terceiro pilar é você impor limites saudáveis na relação, e para isso você precisa se conhecer muito bem, quais são os seus sims, quais são os seus nãos, e quais são todos os outros tudo bens no meio do caminho, porque vão ter coisas que vão ser importantes para você, inegociáveis, e outras que tudo bem. Então, aonde que é o tudo bem e aonde que é o inegociável? Sempre tem que ser falado isso, né? Para Crucial. isso, mas sabe o que acontece? Eu acho que as pessoas não falam tanto por dois motivos. Um, porque elas não têm nem essa consciência Né? do que é inegociável para ela e do que é capricho. Sim. Ela não tem nem essa consciência. E quando tem alguma consciência, ela tem muito medo do que isso vai provocar no outro. E aí esse medo de desagradar e de perder a pessoa faz com que ela não fale. Por isso que tem que ter esse movimento de ter espaço para falar, com espaço para escutar, com autoconhecimento, limites. É uma dança, né? Isso é complexo porque tudo isso acontece ao mesmo tempo. E isso também, quando você acaba não dizendo que talvez a outra pessoa ultrapassou um limite que você tem, você basicamente também está criando precedente para que ela volte a fazer Claro, isso você e está é, educando essa pessoa dessa é, maneira. então, sempre quando o limite é cruzado, tem que ser dito naquele momento. Aham. Porque eu digo isso também por experiência de relacionamentos dos meus, de exatamente por isso que você falou. Às vezes a gente tem medo de. Primeiro, às vezes a gente não tem consciência de qual é o limite. Depois, quando Uhum. a gente tem medo de perder a pessoa, não fala, aquilo começa a virar uma bola de neve dentro de você, e Exato. aí é o que acontece normalmente, explode do nada. E a pessoa, "Oh, como assim? De onde veio toda essa fúria? É, e Uhum. mal sabe ela que, na verdade, também é responsabilidade sua, né, de De colocar não os ter seus falado. limites, comunicar os Uhum. seus limites, porque a pessoa não vai ter bola de cristal para saber. Exato. Eu brinco É, que limite é como uma cerca, um muro. Imagina uma propriedade particular. Você tem a tua casa e tem um, a cerca o muro é um aviso que limita o teu terreno do terreno do teu vizinho. Limite é como essa cerca. Imagina se numa semana essa cerca tem 3 centímetros de altura. Na outra semana, essa cerca ela tá 10 centímetros para a direita. Na outra, ela tá 30 para a esquerda. Na outra, ela amanhece um muro de 10 metros de altura, absolutamente incomunicável e intransponível. Do outro lado da cerca, o teu vizinho é a pessoa com quem você se relaciona. Só que se ele não sabe e nem você sabe aonde vai estar essa cerca amanhã, você vai acabar pisando aonde você não deveria pisar.
sim, E, ao mesmo tempo, se você constrói um muro de 10 metros de altura, você impede a comunicação e a relação com a outra pessoa, sim, que é o que acontece quando a gente explode. Então, se o cara vai lá, o cachorro dele passou por cima da nossa cerquinha de 3 centímetros, porque, obviamente, ela parecia inexistente, ele vai lá e faz xixi ou rói a tua flor mais preciosa. No dia seguinte, você vai lá e constrói um muro de 10 metros. Então, quando a gente faz essa relação, fica muito claro que a cerca ela tem que estar sempre no mesmo lugar, de um tamanho suficiente para a pessoa não ter dúvida, mas que você ainda possa se comunicar e se relacionar com a sim. pessoa do outro lado. Limite é isso. E no momento que ele é posto, né, e a pessoa sabe realmente que aquele limite existe, e mesmo assim ela decide ultrapassá-lo, eu diria que esse relacionamento perdeu já o sentido, porque aí ela não Uhum. é, o homem ou mulher, ele não te respeita. Né? Ele E se está não te invalidando, respeito. invalidando os teus limites, exatamente. Não há respeito. E sem respeito não tem relação. Falando em respeito, É. algo que inclusive é falta de respeito, para dizer o mínimo, que foi um outro texto que você fez, esse aqui foi até recentemente, que eu achei muito intrigante e queria saber mais sobre ele, é sobre traição, se pode ser considerado um vício. Explique mais sobre isso, por favor. Então, existe uma psicopatologia, né, da traição, são as pessoas que são viciadas em sexo, né? Mas essa é uma psicopatologia que precisa ser diagnosticada por um psiquiatra. Mas deixa eu só um É, parênteses, porque você já foi levando o sentido de traição para o sexo. Mas traição não sim, necessariamente é só o sexo, correto? sim, exatamente, exatamente. Então, eu já fui por esse caminho que é para a gente já descartar, Ah, ok. para a gente já descartar, né? Pessoas que justificam a traição como vício, na verdade, elas estão tentando se safar de um comportamento que não é legal e de fazer um autotrabalho para entender o que está acontecendo com ela. Que cá entre nós, normalmente, quem fala mais isso é homem. Sim, exato. É no universo machista, homens são assim mesmo, e as mulheres que têm uma tendência à monogamia, segundo o dicionário machista, né? Que Mas não, você acha que também não. não? Olha, eu acho que hoje em dia as coisas não estão mais assim. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão tão expostas quanto qualquer outra, né? Se a gente olhar, vamos olhar um histórico, então. Se a gente olhar um século atrás, que não é muita coisa, né? Os casamentos eram obrigatórios, os divórcios eram proibidos, os homens se divertiam com outras mulheres e honravam as suas esposas. Não necessariamente com sexo, mas estavam lá, pagando as contas da casa, voltando todos os dias, e eles ficariam amarrados um ao outro eternamente. E por que o, a mulher, se traísse, poderia gerar um filho duvidoso? Mulher nunca pôde trair na sociedade, porque era uma questão de manutenção da hierarquia. Homens pulavam a cerca e tudo bem, e as mulheres geravam os herdeiros, por isso elas não podiam trair. A partir do momento que a traição deixou de ser aceitável, porque afinal de contas, se não faz mais sentido para você estar nessa relação, você pode pedir o divórcio, a relação de esse contrato mudou. Hoje em dia, a gente pode tranquilamente combinar. Vamos abrir a relação, vamos fechar a relação. O que que é traição? Ah, traição para mim é só sexo, traição não, traição. Isso precisa ser conversado, porque é subjetivo.
Mas aí, Por por exemplo, exemplo, você não poderia para dizer. uma pessoa, uma troca de mensagem no celular com outra pode considerar traição, e para outra, não, isso tudo bem. Por isso precisa ser conversado. Então, mas eu diria que, de forma geral, também, as razões pelas quais um homem ou uma mulher pode trair, de maneira geral, são diferentes. Eu não diria que são as mesmas. Trai muito por vingança, Sim, por raiva sim. E e homem, por sentimento de abandono. e homem, Homem, eu me parece, eu não sou homem, mas por luxúria, por desejo mesmo, por tesão, mais do que por qualquer outra emoção. Mas eu acho que a nossa sociedade está caminhando numa direção aonde mulheres se sentem mais livres do que se sentiam antigamente para inclusive experimentar isso que os homens fazem a vida inteira, durante milhões de e o séculos. resultado disso a gente está vendo atualmente, muito disso de que, não justificando traição de ninguém, mas os Sim, resultados disso são caóticos. é caótico, A é gente olhar os muita dor. relacionamentos hoje em dia, eles estão completamente caóticos. Até porque, hoje em dia, com o celular, se alguém for trair, é muito doido, né? Porque vai ser pego. Uma hora vai aparecer uma mensagem fora de hora, errada. O que eu vejo Mas ó, de casais. deixa eu trazer um argumento, eu quero ver qual a sua opinião sobre isso. Eu acredito que o homem, e outra vez, não defendendo traição, mas eu acredito que um homem tem a mais facilidade de realmente amar uma mulher com seu coração inteiro, essa mulher da minha vida, e traí-la, e do que uma mulher ao contrário, a mulher quando trai, ela já perdeu o amor por aquele cara. Folclore, Hum, folclore. hum. Você tá fundamentado no século passado, amor. Mas não, mas aí você tem que estar disposta a dizer que as mulheres então não, interpretam o sexo de maneira tão emocional, Hoje ou em dia, que sim. Hoje hoje em em dia, as dia, mulheres estão se mas as permitindo, mulheres, sempre foram desde. sempre foram mulheres, mas a gente nunca teve esse espaço. E aí você acredita que, ou você está dizendo então que, é, essa esse espaço que se foi criado faz com que, de maneira geral, a mulher possa trair sexualmente, né? E ainda assim sentir todo esse, não vou falar amor, mas esse desejo pelo homem. Sim, Hum, eu tenho dificuldade de ver isso. sim, Porque sim. é justamente Eu acho pela que, razão eu de acho que. que Pode falar, desculpa, pode falar. as mulheres já foram assim, como você está falando. Hoje, o que eu vejo, por experiência, eu atendo, sou psicanalista há muitos anos, atendo muitas mulheres, e converso com muitas colegas que atendem muitas mulheres. O que eu vejo é que cada vez mais a traição não é sobre o parceiro, não é sobre amar ou não amar o parceiro, não é sobre desejar ou não desejar o parceiro, desejar ou não desejar estar casada, permanecer namorando essa pessoa. Mas ela atende a questões absolutamente pessoais dessa pessoa que está traindo. Talvez inseguranças, talvez carências, talvez necessidade de elogio, de Então, atenção. mas, ó, eu até faria um argumento, inclusive, contra os homens nesse sentido, porque eu acredito que uma mulher que está realmente feliz dentro do Sim, não relacionamento. trai. E Se o ela tá homem bem com não. O ela, homem não. será? Eu acredito muitas vezes, claro, a gente está falando de maneira geral, cabe o Sim, indivíduo, cada eu acho indivíduo. complicado Mas generalizar. eu tendo a
perceber que quando uma mulher realmente está feliz, ela não tem a necessidade de buscar o que, né, se ela já se sente completa naquele relacionamento, outras coisas. Quando o homem, muitas vezes, sim, Por né, o quê? homem, ele pode estar completamente feliz, apaixonado por uma mulher, e muitas vezes ele vai simplesmente pela questão O que carnal. que... Questão carnal essa que eu não acredito que a mulher tenha tanto quanto o homem. Quando se está feliz no relacionamento, claro. Se ela está infeliz no relacionamento é outra história. Então, mas o que que leva o cara a pular cerca? Sexualmente, nesse sentido, digamos, ele pode somente carnal, é realmente do carnal do momento de não Mas o medir que que esse carnal, então, mas o que que esse carnal entrega para ele, naquele além do momento, orgasmo? naquele breve momento somente o prazer sexual. Tanto que muitas vezes, quantos Eu impedem acho que você de está anunciar? reduzindo. Então, Não o é que que só o ele, prazer, não é só o prazer sexual que ele entrega. o que mais? Aventura? Ele fala Perigo? para o que ele fala, o que essa mulher que está querendo transar com ele, mesmo ele sendo casado ou namorando ou tendo compromisso, o que que ela faz dele? Ela faz dele um cara desejável. Sim, mas Ela aí, por isso que eu tem, falei, partindo do princípio que a mulher dele, né, no relacionamento casado, ela também faz ele sentir todas essas emoções. Não é que, se, claro, se ele tem a falta disso no relacionamento dele, isso também justificaria, ou então, mas o explicaria. fato, mas não é sobre ela entregar ou não, é sobre a necessidade dele. Ah, Não é, claro, de se sentir não validado. é, não Sim, entendeu? Porque não importa se ela entrega ou não e a forma como ela entrega. O que importa, às vezes, tem pessoas que têm egos insaciáveis. sim. E isso não fala sobre a pessoa que está com ele, fala sobre ele. Então, mas e aí nesse ponto, inclusive daí eu trago esse ponto. Agora, a gente precisa medir o quanto a gente está disposto a correr o risco de magoar a pessoa que a gente ama. É aí que pega. Sim, Porque então, é aí que eu para acredito. satisfazer um desejo carnal, sexual, você coloca em risco magoar profundamente a pessoa que você está dizendo que você mais ama no mundo. Sim. Então, é por isso que eu acredito que nesse caso, para os homens, se o cara é um cara sem experiência, que não teve muitas mulheres na vida dele, que tem esse ego fraco, ele necessita sentir essa validação de várias mulheres, porque nesse caso é Exato, algo interno dele que a validação da mulher dele exato. não o preenche. Agora, quando o Então, cara é experiente, ele não tem essa necessidade, né? Se for sim. isso o caso específico de traição, de ir lá com outra Então, mulher. você percebe que, então, no fim das contas, não é sobre só desejo sexual. Sim, sim, claro. E aí que tá, mas aí que tá também, aí, trazendo essa outra dinâmica para a mulher, que aí você poderia dizer que essa traição, que é onde os homens muitas vezes podem se sentir traídos, é com essa busca de atenção, não necessariamente sexual, que uma mulher possa ter. Pode ser também sexual. Ah, não, sim, claro, pode ser também. Ela Pode pode ter ser esse. também. Então, o que eu não quero é reduzir, porque pode ser também sexual. Pode ser, por exemplo, que uma mulher aos 30 anos não tenha tido orgasmo ainda. Ela tem uma relação maravilhosa com o parceiro, mas não consegue. E aí ela acha que o problema é ela, que ela que não sabe transar, que ela que é frígida, que ela que não tem lubrificação. Tá, então, E mas aí, de aí. repente, ela se vê diante de uma oportunidade de experimentar com outra pessoa e descobre que a questão não é ela, é que ela não se conhecia o suficiente. Então, mas aí caberia a ela primeiro ter essa. Porque se ela nunca teve orgasmo na vida, nem sequer sozinha, isso é responsabilidade dela, né? Se ela É não pode responsabilidade esperar dela, que um exato. parceiro faça aquilo que nem ela mesma consegue fazer com ela mesma. Uhum, E sim. aí, Mas nesse aí os caso. caminhos que levam a pessoa a se conhecer, às vezes são tortuosos. Sim. O que eu Então, estou te mas aí, por dizendo exemplo, é voltando que para é que eu estava complexo. voltando ao que eu estava falando sobre atenção, é que hoje, né, principalmente com as redes sociais,
O que não falta é um monte de homem imbecil que fica dando a sua própria atenção para qualquer mulher que não dá absolutamente nada em troca de nada para ele. E aí acaba inflando esse mercado de atenção, aonde muitas vezes, e aí eu posso dizer também por experiência de me conectar com mulheres hoje, né, ou ontem, ou na minha vida de relacionamentos, aonde não importa o que você faça, não importa o melhor homem que você seja, ela nunca vai se sentir completa e realizada porque ela precisa dessa validação de atenção. Muitas vezes não é nem sexual, Uhum, mas ela sim. precisa, por exemplo, que é o clássico, de repente, ficar colocando foto no Instagram para um monte de gente ficar curtindo, para ficar comentando, Essa linda, é uma maravilhosa, questão que joia. geracional. É É, uma e questão, isso essa tem, geração isso é preocupante. É O preocupante. que você acha sobre essa dinâmica que as redes sociais e essa validação de atenção, ego, acaba criando nos relacionamentos? Eu acho que isso está adoecendo as pessoas, de verdade. Eu acho que está mexendo em lugares e valores muito sagrados do ser humano. E as pessoas estão passando a se perceber e a se validar a partir de, de contextos absolutamente frágeis, né? E superficiais, né? As validações, os likes não significam nada. E as pessoas passaram a se perceber a partir deles, né? E a perceber os outros a partir daquilo que é mostrado nas redes sociais, o que é absolutamente mentiroso. É, isso é muito grave. Isso tem causado muita dor nas pessoas, muita. Então, mas aí especificamente, por exemplo, eu não sei se você, imagino que você deve ter pacientes ou já deve ter conhecido mulheres nesse sentido, que realmente não adianta qualquer que seja o homem que ela está no relacionamento, ou até mesmo que ela busca, porque ela nunca vai se sentir tão realizada ou tão completa, digamos assim, quanto ela se sentiria através dessa atenção que ela recebe da massa nas redes sociais. Eu acho que essa mulher que você está falando, ela precisa se trabalhar e aprender a se autovalidar. Hum. E de certa forma também, porque o homem, eu diria de maneira geral, ele quer sentir que a atenção e a validação dele tem efeito na mulher que ele está no relacionamento. Vai ter, deve ter efeito e deve ser a mais importante, mas ela jamais será a única. Jamais será a única, como assim? Não entendi. Porque a gente vive em sociedade. A gente está, por exemplo, é, uma pessoa, ela tem um âmbito privado, né? E aí, nesse âmbito privado, ali tem que ser suficiente, tem que estar bacana, e tem que estar equilibrado, e tem que estar lindo, mas ela também existe no âmbito social. Ela também existe nas redes sociais, ela também Sim. existe no trabalho, ela também. E a gente é alimentado e se retroalimenta a partir de todas as nossas relações. Então, você também esperar que a privacidade, que você vai fechar uma pessoa numa redoma e privá-la, vai fazer falta. Ah, não, então, é claro, também existem vários tipos de validação. Você pode ser validada sexualmente, profissionalmente, Uhum. emocionalmente, Sim. intelectualmente. E aí, é claro, se eu, pelo menos eu posso dizer dos meus relacionamentos, que sempre foram muito saudáveis, a validação sexual, física, muitas vezes eu sentia que era somente era importante para as minhas namoradas, somente a minha. E era a dinâmica que eu realmente buscava, porque se ela coloca uma foto ou sai pela rua e que ela se sinta feliz com que outros homens, né, ou se sinta realmente assim desejada e completa que outros homens a desejem, não é uma dinâmica que eu diria que a maioria dos homens se sentiria feliz dentro de um relacionamento. Agora, Uhum. claro, se ela como também já tive muitas vezes namoradas
nesse sentido de que elas trabalhavam e tinham seus trabalhos, e ela se sentia validada profissionalmente pelas pessoas que estavam ao redor dela, que inclusive eu era uma delas, mas ela também sentia validação de outras Uhum. e que era importante. Faz sentido isso que eu estou tentando colocar aqui? Faz. Não, faz sentido. Eu fico me perguntando se, se isso não tem uma graduação, sabe? De intensidade. Porque se, por exemplo, você tem uma namorada super bonita, que chama atenção pra caramba, tá fora do controle dela, né? O que as Sim, pessoas vão olhar, vão falar, vão curtir, vão dizer. E aí isso não é sobre ela te respeitar ou não te respeitar, ela se dar o respeito ou não. É sobre a sociedade que olha sim, para sim. uma mulher bonita como se ela fosse uma picanha no açougue. E aí também a gente não pode botar uma burca nessa mulher só porque isso é desconfortável. Não, E é você, claro, algo que eu sempre falo também para os meus alunos, meus mentorados, que é se você se sente inseguro, se sua namorada vai te trair, ou se o que ela está fazendo, ou se você se sente incomodado que outros homens vão olhar para sua namorada, não se envolva com uma mulher bonita. Vai arranjar lá uma mulher horrível, que ninguém vai olhar para ela, que aí você não precisa, não vai ter esse problema. Porque se ela é realmente atrativa, não acho que só você que acha ela você atrativa. vai. Exato, exato. Você vai ter que dar conta. Mas aí que tá, e eu até faço uma meia-culpa nesse sentido, porque eu já pequei em um relacionamento nesse sentido, que era eu me sentia validado com a atenção de outras mulheres. Eu nunca cheguei a trair, né, de fato, mas eu hoje, com a experiência que eu tenho, eu entendo como muitas vezes o comportamento que eu tinha vou te dar um exemplo concreto, por exemplo, redes sociais, principalmente. Chegava lá uma menina que nem conhecia e deixava um comentário numa foto. Que lindo você. E aí, ao invés de repente, fechar esse comentário ou cortar essa porta, digamos assim, eu, por muitas vezes, me pegava até mesmo engajando numa conversa para que ela só me validasse o ego. Na época, eu não Uhum. tinha essa É sobre consciência. ego isso. É, É sobre ego. É sobre ego. Eu não sei se se eu veria necessidade de deletar o comentário, mas certamente não não, engajaria no exato. comentário, né? Exato. Porque o que o outro faz é sobre o outro, né? Sim, Enfim, a gente não tem controle sobre os comentários que as pessoas colocam nos posts, por sim. exemplo. E aí aquilo lá está falando sobre aquela pessoa que fez o comentário, não sobre a gente. Por mais que aquilo nos enalteça ou nos incomode. E aí é com isso que a gente tem que lidar. Mas Ó, eu acho que as redes sociais trazem muita insegurança para as relações. deixa eu trazer outros pontos, porque eu tenho muitos ainda. E um dos que eu trouxe que eu achei interessante foi algo que você tocou no começo da nossa conversa, que era a relação sobre vitimismo e vitimização. E aí teve Uhum. uma frase que você falou que também eu achei interessante, que você reencontrar o seu poder. E a maneira como eu interpretei isso é até mesmo você reinterpretar o seu trauma. Fala um pouco sobre essa diferença sobre vitimismo e vitimização. É muito complicado quando a gente fala sobre vitimismo e dá porrada no vitimismo, porque a gente corre o risco de invalidar o que aconteceu com aquela pessoa, com o trauma. Então, vitimização é o que acontece com você quando você sofre uma violência, seja ela psicológica, moral, afetiva, uma traição, enfim, uma violência física. É o que acontece com você. Agora, vitimismo é o que segue acontecendo com você durante toda a sua vida ou depois daquela situação. Uma pessoa que é vitimizada,
ou seja, que sofre um trauma, que sofre uma violência, ela tem a vida dela antes e depois desse trauma e dessa violência. E aí cabe a ela buscar ajuda para lidar com isso que aconteceu com ela e encontrar ferramentas, repertórios e alternativas para se relacionar com isso a partir de uma perspectiva que te empodere, que foque na sua força, que foque na sua resiliência, que foque nos aprendizados que você e descobriu depois dessa situação, nas oportunidades que você vê que se abriram. Por exemplo, muitas vítimas de relacionamentos abusivos passam a militar contra relacionamentos abusivos. Isso passa a se tornar sentido na vida delas, né? A gente precisa entender como é que a gente transforma uma dor válida numa força. Isso não é simples. Sim. Isso não é simples. É um processo, normalmente depende de um trabalho de análise ou de psicoterapia, precisa de uma rede de suporte, precisa de uma disposição e uma vontade muito grande de superar isso. Mas no final sempre cabe à própria pessoa, né? Por mais que ajude, né? Porque você falou, a pessoa passa por uma situação de vitimização, que você pode ter dois irmãos gêmeos que tiveram um pai alcoólatra, um deles virou alcoólatra, o outro deles não virou alcoólatra, não bota uma gota de álcool na boca. Você pergunta para os dois, Uhum, por que que você virou alcoólatra? Ou por que que você não virou alcoólatra? Alcoólatra, a razão deles é a mesma. Ah, porque meu pai era alcoólatra. Claro que eu vou virar uhum, alcoólatra. Porque meu pai era alcoólatra. Como que eu ia virar alcoólatra? Então, é realmente como você interpreta, e o significado que você dá para aquilo. E no final exato. das contas, eu vejo que o mais básico e simples é você falar: esse não é a minha história, essa não é a minha versão, essa não vai ser como você falou aqui na sua frase que eu achei incrível, isso não é o que me define. Não, Uhum. as minhas escolhas vão ser o que eu faço, né? E eu acho que no final das contas, todos nós nos sentimos, principalmente eu diria que as mulheres se sentem atraídas por cicatrizes, por homens que passaram por inferno e saíram dele vivo com uma história. Então, um cara que não tem trauma nenhum acaba não tendo essas experiências. Cara, ele pode aprender durante a vida, mas se ele teve uma vida, né, sem nenhuma dificuldade, não acredita? Aquelas pessoas que passam por situações desafiadoras e superam, elas se fortalecem. Então, na verdade, o que atrai é a força, Os aprendizados também, né? né? Então, exato, os aprendizados, a força, porque se você não tivesse passado por, ui, tá aqui. Né, Se você não tivesse passado por tudo isso, você talvez fosse um babaquinha imaturo, sim, entendeu? Então, na verdade, os desafios e essas oportunidades de aprendizado e evolução, elas te dão repertório, elas te dão ferramenta, elas te dão força, elas te dão autoconfiança, uma autopercepção que é atraente. sim. Não, é por isso que eu, por exemplo, eu falo, recentemente eu tive um mentorado que ele falou assim, minha namorada me traiu. Eu falei para ele, bom, que bom. Use isso como uma motivação agora. E o que que você vai fazer? Vai ficar chorando? Vai ficar falando que ela foi injusta, que ela ficou reclamando? Vai ficar reclamando? Não. Que bom. Agora você tem, inclusive, um ótimo motivador para fazer você trabalhar na sua saúde, correr atrás do seu profissional. Eu acredito realmente que decepções amorosas podem ser um excelente motivador de vida. Seja para você buscar autoconhecimento, principalmente quando você foge desse vitimismo, que você assume responsabilidade, você fala assim, tá. Nesse caso, eu falei para o meu mentorado, ela te traiu. Qual é a sua responsabilidade nisso?
Ah, como assim? Uhum. A responsabilidade não é minha. Não, Ele é corresponsável. você. Ainda que ele não seja responsável, ele é corresponsável, porque ele estava nessa relação com ela. Sim. E do mesmo jeito, ao contrário. Porque Sim. muitas vezes, principalmente, que é uma maneira também. Até gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Mas a maneira como a sociedade em geral vê a traição feminina e a traição masculina é completamente diferente. Uhum. Muitas vezes, Ainda. quando o homem trai, ele é o imundo, o sem caráter, o malvado. Quando uma mulher trai, mas ela poderia. O que esse cara estava fazendo para ela? Ela, né? Tô errado? Engraçado. Não sei se eu vejo assim. É, talvez porque eu seja mais velha que você e venha de tenha uma construção de outra época, mas para mim, quando o homem trai, é sempre o homem sendo homem. Pelo menos foi assim que eu cresci Sim. escutando, né? Não, eu E a concordo mulher com ao você. Ó, contrário, e a mulher ao contrário, e a mulher quando trai é uma vagabunda. sim. Não, eu concordo com você que pode existir esse outro lado, e eu consigo também ver como isso talvez há uns anos atrás era mais forte, aonde quando o homem traía era exatamente isso que você falou, o homem sendo homem, e quando a mulher traía era tipo assim, meu Deus, ela destruiu a família. Mas hoje eu vejo que esse aspecto mudou porque quando uma mulher trai, de maneira geral, né, na sociedade, as pessoas mas o que será que ela estava passando? Pelo que ela estava sofrendo para fazer isso? Essa é a primeira pergunta de maneira geral. Nunca mas o que aconteceu ali? E quando o homem trai, não se tem esse questionamento. É assim, mau caráter, sem respeito, merece o inferno. Talvez porque, e aí eu tô chutando, tá? Tô aqui a partir dessa tua reflexão. Talvez porque o homem vem traindo há muito mais tempo e ele já devia saber melhor do que isso, entendeu? Pode E ser. as mulheres talvez estejam é, tateando esse território, não sei. Eu não acho que as mulheres traem mais do que os homens, de forma alguma. Acho que o ranking ainda é maior nos homens do que nas mulheres, mas eu acho que realmente, até como equiparação de comportamentos, isso é uma tendência que eu espero que os dois parem com isso, né? Porque provoca muita dor. Mas eu vou te recomendar uma leitura, Luiz, se você ainda não leu, já que você está trazendo tanto a questão da traição, que é um livro da Esther Perel, chamado Conheço. Casos e Casos. Já li alguns livros dela. Belga ela é, né? Ela é. Então, esse The State of Affairs, que é a tradução é Casos e Casos, ele é magnífico. Ele é a Bíblia da traição. Inclusive Eu para você vejo passar. eu vi já vários vídeos. Deixa eu só focar outra vez. Eu já vi vários vídeos dela falando sobre traição. Ela tem uma visão que eu concordo e acho legal em partes que ela fala sobre como a traição deve ser pode ser um marco no relacionamento, não necessariamente o término. E ela fala muito É, sobre como depois da necessa... traição o relacionamento pode melhorar, né? Na verdade, o que ela fala é que não existe, nunca vai existir a mesma relação depois de É, uma traição, né? O que ela traz é que não necessariamente precise ser o término. sim, Mas ela trabalha nesse livro, e é um livro que eu indico para todas as minhas pacientes que trazem essa questão, seja por estarem nesse movimento ou por terem sido traídas. É um livro que eu recomendo fortemente. Ela traz as questões que levam à traição, mas de um ângulo de autorresponsabilidade. sim. É muito Tem interessante. até, agora eu vou também te fazer uma recomendação. Eu não vou lembrar, o nome do livro é Se você chegou no meu escritório, já é tarde demais. É Hum, eu não vou lembrar o nome do autor, mas é um advogado especialista em divórcio, que já teve vários casos, e ele fala que muitas vezes a traição, na verdade, é um reflexo, de muitas coisas que
que já estão errado no relacionamento. E aí ele ficou famoso, inclusive, por uma frase que ele faz uma comparação de granola e boquetes, que é Nossa, ele não teve consigo uma... imaginar. É bem interessante, ele fala sobre como ele teve uma... Ele estava defendendo uma mulher, nesse caso, que eles tinham sido divorciados, e nessa conversa, onde ele realmente, como ela como cliente, eles se tornam muito íntimos, e aí ele falou, perguntou para ela, quando que você sentiu que o relacionamento já não estava funcionando bem, né? E aí ela fala que todos os dias pela manhã, ela comia umas frutas com granola. E todas as vezes que a granola estava acabando, o marido dela ia lá e repunha a granola. E era um pequeno gesto, era algo, um detalhe no Uhum. relacionamento deles, que ela se sentia amada, que ela se sentia desejada, que eles tinham um relacionamento saudável, e quando, ela tinha uma necessidade, quando aquela granola ia acabando, ele Tomava esse cuidado, fazia esse e aí carinho. ela percebeu que em determinado momento a granola não tinha acabado, ele não tinha reposto. Ela, estranho, né? Mas ok, não falou nada. Passaram-se mais um dia, a granola não estava lá. 3 dias, ela falou, realmente alguma coisa tem de errado no nosso relacionamento. E aí, durante toda essa negociação, basicamente, pós-divórcio, de quem fica com isso, quem fica com aquilo, ele acabou falando com a advogada do cara, que era amiga dele, e ela teve uma versão um pouco diferente dessa história, que era o cara falando para ela, né? Ah, todos os dias quando eu ia trabalhar de manhã, ela fazia um boquete para mim. E aí, um dia não fez, no segundo dia não fez, no terceiro dia não fez. E aí o relacionamento, né? E aí a comparação que ele faz, boquetes, granolas, Sim, mas cada um vai ter a sua necessidade no relacionamento e o que que veio antes, basicamente, né? O ovo ou a galinha? sim, É difícil sim, você dizer, porque só quem está no relacionamento vai saber. Mas são nesses pequenos detalhes que acabam sim. levando o relacionamento ao fundo do poço. Ó, a gente já deu 1 hora. Tem um outro tema que é um pouco, não tanto quanto relacionamentos, mas que eu vi lá no seu Instagram, que eu fiquei muito interessado em falar com você, que é sobre a transdeficiência e a transexualidade. Onde você Hum, trouxe um vídeo, para aqueles que estão acompanhando, era um vídeo onde a mulher se identificava como cega, e ela se sentia que ela era uma mulher cega e basicamente se tirou a cegou, própria visão. e aí existem outros estudos e outros casos que pessoas muitas vezes elas se identificam como se ela não tem um braço, e muitas vezes ela vai no médico e fala, você pode arrancar meu braço? Porque eu me identifico como se eu não tivesse braço. Aí o médico fala, não. né? E algo que não necessariamente é a mesma dinâmica com a transexualidade, né? Hoje em dia, principalmente, onde se o cara falar assim, eu quero ser mulher e quero fazer a cirurgia para Uhum. tirar o meu pênis, ele não vai ter problema nenhum em achar um médico que vai fazer essa cirurgia. E aí eu queria saber como você vê essas dinâmicas, e pelo vídeo que eu vi lá seu, você dizia que não era a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Transdeficiência. Eu não olho para isso da mesma maneira. Eu acho que a transexualidade é uma questão que já está comprovada e naturalizada no ambiente acadêmico, médico, que sim, algumas pessoas nascem e não se identificam. E eu já inclusive atendi casos de onde a pessoa me procurou pedindo ajuda para fazer a transição. Eu tive um paciente que começou num gênero comigo, com altas questões, tentativa de suicídio, diagnóstico borderline, muitas dores na alma, muitas. E depois, acho que de 1 ou 2 anos de trabalho, sem nunca ter tocado no assunto, ele falou para mim: eu já sei qual é o meu problema, eu não me identifico com o meu corpo. E decidiu fazer a transição. E essa pessoa, depois de ter feito a transição, todas aquelas angústias
lancinantes que o levaram a tentativas de suicídio, diminuíram assim de uma maneira impressionante. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta nesse sentido, porque daí muitas vezes é o que as pessoas falam que o gênero é uma construção social, certo? Esse é o argumento. Uhum. Né? E se é uma construção social, então por que existe a necessidade de mudar? Eu não entendi sua Bom, pergunta. deixa eu reformular então. Por exemplo, o meu argumento, inclusive, é que para mim não existe diferença nenhuma de deficiência e transexualidade. Para Ah, mim é a mesma coisa. A pessoa não se sente identificada com aquilo e ela quer mudar. Seja uma pessoa que decidiu tirar o braço ou o seu órgão genital. Ela não, ela se sente aquilo. é que é mais complexo, é que a transição de gênero é infinitamente mais complexa e tem milhares de implicações, é, não só sociais, como individuais mesmo, né? Ah, mas aí até aquele exemplo que você trouxe da cega também. Sociais e comportamentais, porque a partir do momento a pessoa não vai mais enxergar. A vida dela vai mudar completamente. Eu ousaria dizer até mais do que se a operação fosse somente de transição de sexo. Porque tudo vai mudar na vida dela, de uma maneira como ela. É Começando que ela complexo. não vai. A sensação que eu tenho é que a transdeficiência é um extremo, Mais do que a transexualidade. muito mais do que a transexualidade. É, que. Não que a transexualidade não seja uma atitude extremamente complexa e difícil. É, né? Tanto que as pessoas que passam por isso, elas não passam porque querem, elas passam porque sentem uma dor gigantesca, né? Se sentindo aprisionado num corpo que não a representa, num gênero errado. É, eu, eu vejo uma diferença muito grande entre as duas. Eu acho que talvez a maneira como você está colocando, que é olhando só para o físico, né, assim, para uma amputação, por exemplo, amputação de um braço, de um olho ou de um pênis, simplifica uma questão que é complexa. Mas aí, por isso que o ponto continua sendo o mesmo, seja ele qual seja o órgão que você de repente quer tirar ou que você não se sente identificado, É que porque não é sobre o pênis. não, sim, o ponto que eu estou chegando é justamente isso. Não é o fato de você achar que você nasceu no corpo errado ou que você vai se sentir mais identificado se você fizer qualquer que seja a mudança que você acredita que você precisa. É um vazio que você não está sabendo responder dentro de você. Porque hoje em dia, principalmente nesse sentido de transexualidade, já existem muitos homens que viraram mulheres e mulheres que viraram homens que olham para trás e falam assim, aquele vazio que eu achava que seria completo, preenchido ao mudar o meu gênero, o meu sexo, não continuou, eu continuo sendo infeliz, eu continuo tendo os mesmos problemas que eu tinha. Existem pessoas, sim, existem, mas a porcentagem de pessoas que desfazem a transição ou que não se sentem mais confortáveis no gênero que transicionado é muito menor. É tipo É, 10, porque na verdade 15% isso também dos casos. a gente vai ver os resultados disso daqui a uns anos, né? Porque isso está sendo mais normalizado hoje. Né? Hoje em dia, a cirurgia por si só é muito mais comum do que há 10 anos atrás, né? Ou há 5 anos atrás. Então, o resultado disso também a gente vai ver lá na frente. Mas eu também não desconsideraria o efeito copycat que acaba gerando, principalmente nas crianças mais novas, você pode se identificar como você quiser. Essa é uma questão que é complexa, porque quando a gente fala isso para uma pessoa que está em formação, a gente causa mais confusão do que solução, Exato, né? né? Então, assim, é extremamente complexo. Eu pessoalmente, né, e não é nem como psicanalista, mas pessoalmente falando, eu acho que essas transições deveriam ser
feitas só depois de uma certa idade, né? Com a personalidade formada, com uma construção e um suporte psicoterapêutico, psiquiátrico, endócrino, muito bem feito, Porque né? alguns dos procedimentos, dependendo do momento da vida da pessoa que começa, podem ser irreversíveis, né? Tem muitos Irreversíveis, exato. às E vezes, de aí, e repente. justamente por isso que muitas pessoas fazem as transições, mas não fazem cirurgias irreversíveis, Mas, por porque, exemplo, se você começa a botar um monte de hormônio numa criança de 12 anos, nossa, não, 3 anos eu- passando dando esses hormônios, exato, já não vai exato. ser a mesma coisa, né? Não, não, eu se, não poria numa criança de É. forma alguma. Ó, vou te fazer a última pergunta aqui, para a gente acabar num tom mais leve, inclusive. Que foi um outro post que você fez, onde você fala sobre as frustrações amorosas e você faz uma analogia como se você tivesse entrado num avião, ter perdido um avião, né? Aí eu anotei, eu copiei aqui o que você escreveu, porque eu achei também muito poético e bonito. Frustrações amorosas, tudo que dá errado, deixa um aprendizado e lá adiante cai a ficha de que o errado era, na verdade, perfeito para todos os envolvidos. Eu achei isso incrível, Sim. porque muitas vezes a gente só entende o que aquilo que nos frustrou nos ensinou lá na frente. Né? A gente só entende, ok, aquela frustração na verdade foi por isso, 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 isso. Hoje eu me tornei uma melhor pessoa, né? E aí você Uhum. conclui falando que é a vida que segue escrevendo certo em linhas tortas, pregando peças, mostrando o caminho de um jeito subjetivo, por vezes falando baixinho, outras gritando alto. E a gente segue escutando aquilo que a gente quer ouvir. O que importa é que a gente não embarque em barcas furadas, nem fique chorando por não ter entrado no avião certo. Eu acho que isso também traz uma leveza de se permitir errar, né? De estar constantemente aprendendo nos relacionamentos. E relacionamento é movimento. Relacionamento é sobre sentido. Ele faz sentido à medida que todos os dias eu acordo e digo, eu quero continuar com você. E o meu marido fala, eu quero continuar com você. Enquanto segue fazendo sentido para as duas pessoas. E E só um isso é uma outro, escolha, que o amor é uma ação, não é um é uma sentimento. ação, é um verbo. É um verbo. Então, assim, a gente não percebe porque a gente faz isso no automático, muitas vezes, mas eu, que estou casada há 30 anos, esse ano eu faço 31 anos de casada, todos os dias eu digo não para 1 trilhão de homens no planeta e sim para o meu marido, e todos os dias ele faz o mesmo, ainda que a gente não diga isso explicitamente. Mas por que que a gente vem fazendo essa escolha? Porque ela vem fazendo sentido para nós dois. E a partir do momento que essa escolha deixa de fazer sentido, ela não deixa de fazer sentido para uma pessoa só. A relação deixa de fazer sentido. Porque se os dois não tiverem com os dois pés lá dentro, o barco desequilibra e a gente cai na água. Mas isso também é algo que acontece, né? Se quando acontece gradualmente. Por isso que também, se vocês têm uma boa Sim, comunicação, é fácil de resolver. exato, que se constrói todo dia. Se constrói todo dia, os dois lados. Os dois lados não deixam de abastecer a granola, não deixam de fazer o boquete. E assim a gente vai Exato. indo. Muito bem. Vou liberar aqui para a galera que tiver pergunta, que quiser fazer algum comentário sobre o que falamos, algum outro ponto que a gente não tocou. É, Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim ou para Fabiana, colocam aí a mãozinha no chat, eu abro a câmera e o vídeo, ou só ou a câmera e o vídeo, não, a câmera e o áudio. Uhum. Se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se livre para perguntar. Agora é a hora. É. Ai, ai. Um outro, enquanto a galera pergunta, um outro ponto que eu tinha aqui anotado, que também remete ao que a gente estava falando lá atrás,
que é um outro vídeo que eu achei bem legal, que você fala sobre esteja com alguém que te ame pela sua verdadeira essência, que isso traz também um nível de autenticidade, de uma das coisas que eu também falo, que é isso, quando você é honesto, quando você é verdadeiro com a sua essência, com quem realmente você é, você só tem a ganhar. Porque quem Uhum. não achar interessante, você não perde tempo com aquela Não pessoa. perde tempo, Né? exato. Exatamente. Exatamente, porque você vai ficar encenando até quando? Né? A vida não dá para fazer de conta, a gente tem que estar alinhado. E isso é E se algo que eu for vejo para ser muitas bom, que vezes. aconteça. Se não, pelo amor de Deus, libera a cadeira aí, dá esse espaço Sim, para outra que pessoa. é, que é algo que eu vejo que homens e mulheres fazem no começo de um relacionamento, que é finge ser uma pessoa que não é, não consegue Não consegue manter sustentar. aquela a Exato. máscara, e começa a cair e depois não entende, não entende o que que ocasionou aquele conflito, talvez, porque você não vai conseguir manter essa máscara por muito tempo. É algo que eu também falo que isso também se aplica para homens e para mulheres, é que muitos conseguem ser pessoas atrativas, interessantes e legais por 2 semanas, um mês, 2 meses, 3 meses. Por isso que é importante deixar as coisas fluírem com calma, com parcimônia, porque a gente pode acabar caindo em ilusões, né? Exato. Exato. Eu tenho duas coisas que eu falo muito, eu repito muito no consultório quando a gente fala de relações amorosas e que talvez o seu pessoal curta. Uma é que coração é músculo. Então, a gente aproveita essa musculatura que bombeia sangue para orientar a gente a abrir e a fechar o coração à medida que a situação à nossa frente ou a pessoa à nossa frente nos orienta, a partir do que a gente enxerga. Então, se a pessoa está merecendo, você vai abrindo. Ah, está merecendo, abre mais um pouquinho. Ah, tá legal, tá recíproco, abre mais um pouquinho. Cara, não tá te merecendo? Fecha. É uma sanfona. A gente não tem que se entregar, sair escancarando. Eu brinco no meu consultório, nem braços, nem pernas, né? Assim, para pessoas que não nos merecem. Sim. E Então, eu compartilho dessa visão também, porque uma das coisas que pode, muitas vezes os homens acabam se iludindo é quando de repente eles acabam conhecendo uma mulher que já logo no começo dessa conexão se entrega de corpo e alma, e depois daquela explosão de sentimentos, depois que a poeira baixa, ela não sente mais aquilo. Então é muito crucial o cara, ou se for ao contrário também a mulher fazer isso, de você também frear a outra pessoa muitas vezes. Porque senão você começa aqui. Em inglês tem uma expressão que se chama bomb love, ou love love bomb, bombing, eu acho. Love bomb, love bomb. que você bombardeia a pessoa, faz ela sentir aqueles sentimentos, e não necessariamente era aquilo que você queria, né? Sim. Ó, se Mas é você isso, a gente vai abrindo e vai fechando o coração à medida que o outro vai respondendo e vai fazendo sentido, né? é. Isso é até algo que eu tive em 2 relacionamentos, aonde, pelo fato de eu ser uma pessoa muito comunicativa, e gostar de conversar e me interessar, muitas vezes as mulheres interpretam isso, né? Porque muitas vezes os caras também não são tão comunicativos, como um interesse, maior do que outros, de repente. E eu tive, foi muito interessante que foi uma em seguida da outra, aonde uma interpretou isso de um jeito e outra interpretou de outro. Uma interpretou isso como esse cara tá muito emocionado, porque ele fala demais comigo, porque ele conversa demais. E a outra se sentiu completamente o oposto, tipo, uau, um cara comunicativo que fala, que se interessa, que pergunta sobre mim, que conversa. E aí volta para aquele seu ponto que você estava falando da sua essência. Quando você é verdadeiro, você vai afastar aquilo que não conecta com você e atrair aquilo que é E a naturalmente. interpretação de cada um é projeção, é sobre a pessoa que está interpretando. Então, a pessoa que te achou emocionado, ela te achou emocionado porque para ela
faz sentido que uma pessoa comunicativa seja emocionada. Independente de você ser ou não, tanto sim, faz, sim. né? E É, a outra diz muito sobre ela do que sobre diz propriamente muito si. mais sobre ela do que sobre você. Sim. Exatamente. Ó, vou pegar mais uma pergunta aqui que eu anotei. Deixa eu ver aqui. E... Peraí. Essa daqui é interessante. É, que envolve um pouco também sobre um outro tema que a gente falou anteriormente, que é sobre o medo de se posicionar. É o medo que as pessoas têm de colocar os seus limites. Você falou um pouco sobre a analogia que você fez com a cerca, com o muro, mas muito desse medo de se posicionar vem dessa carência, da carência de Uhum. perder. Como lidar com essa carência, né? Se você tem todas as emoções que você às vezes sente essa necessidade de colocar como posso dizer? O medo de perder o outro já faz você perder, basicamente, não? É um bom começo para o fim. Nesse sentido, a solução é você ter um certo nível de segurança e estabilidade e confiança no Sim. relacionamento, certo? Em você, em primeiríssimo lugar em você. E aí, no relacionamento, vai depender se o relacionamento está andando nessa direção, né? Se as trocas estão sendo trocas que trazem segurança, que confirmam o que faça sentido para o casal. E aí, isso me lembrou uma outra frase que eu acredito muito, é que nenhum amor vale a pena e se sustenta se ele for incompatível com o amor próprio. Nenhum, nenhum amor, fala outra vez? Nenhum amor vale a pena e se sustenta se ele for incompatível com o amor próprio. Se aprofunde. Se você precisa se anular, passar por cima de você, dos seus limites, ignorar as suas necessidades, priorizar desequilibradamente o outro para estar nessa relação, isso não é amor, isso é carência. Que muitas vezes as pessoas confundem, né? Então, o amor numa relação saudável, ele é compatível com o seu amor próprio. Você pode se amar incondicionalmente e exercer e viver com amor próprio, com autoconfiança, com uma autopercepção saudável de si, que isso não ameaça a relação. Ao contrário, fortalece. Exato, porque é até aquela coisa, né? Se a outra pessoa não consegue ver o seu próprio valor e o seu próprio amor por si mesmo, como eu vou conseguir ver nela? Certo? Exato, exato. Ok, muito bem, muito bem, muito bem. Fabiana, muito obrigado pela presença. Incrível a nossa conversa. Quero fazer mais. Tenho mais pontos aqui que vai ficar por uma próxima. Rapaziada que tá Valeu. vendo aí, ó, já estava planejando aqui uma outra aula com ela, mas eu deixo para falar isso num futuro próximo. Muito obrigado para todo mundo que apareceu aí. Essa aula está gravada, eu mando para vocês, muito provavelmente na primeira hora do dia amanhã. E você abre espaço para você. Se quer deixar algum recado, siga você nas redes sociais. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem o seu livro aqui, Isso, chega de brigas. Pequeno Chega de manual para viver Brigas. em paz. Vou começar a ler amanhã, inclusive. Estava dando uma olhada aqui, eu achei muito interessante. Tem alguns me pareceu, pelo menos, alguns espaços para você mesmo escrever, não é? Isso, para Como reflexão. se fosse um diário também, né? Sim, Vou ler, ó, rapaziada, vai lá no perfil dela também, Fabiana isso. Ele Guntovic. tá. É, Eu vi que diga a aí, Deca fala aí sobre isso. perguntou aonde vende. Ele vende no Instagram, tem o link pro meu site, vende na Amazon. E se precisa de qualquer coisa, manda mensagem para mim no Instagram que eu respondo também.
Eu queria agradecer. Foi muito legal. Eu acho que você trouxe pontos interessantíssimos para a gente debater e eu fico muito feliz com essa oportunidade de escutar pontos de vistas que são aparentemente distantes, mas ao mesmo tempo têm intersecções e se encontram lindamente, né? Assim, e é assim que a gente evolui e abre a cabeça e expande. Foi super interessante. Espero que o seu público curta, que os teus mentorados extraiam questões interessantes aí para refletir, para pensar. E estou aqui à disposição. Quando quiser, pode chamar. Eu adoro contribuir. Muito bem, outra vez, muito obrigado também. Achei incrível. Compartilho de tudo isso que você falou. É muito bom essa troca, trocar experiências, ouvir diferentes perspectivas, e é justamente para isso que eu também gosto e abro espaço para trocar essas ideias. Ok, muito boa noite a Maravilha. todos. Boa noite. Tchau, tchau, gente.